Vamos de leituras do mês? Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe-o no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo. E deixa a recomendação, se você for adquirir algum livro, compre com o link de algum canal associado à Amazon, assim você vai estar ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Estou em agosto, mas esse vídeo vai sair na primeira semana de setembro, porque já está bem em cima do mês e amanhã já vai ter um vídeo de TBA inicial, então eu não gosto de juntar muito assim, porque eu acho que perde um pouco o sentido. Aí eu vou jogar para a próxima semana. Hoje é o último dia do mês, dia 31, e estou muito feliz porque consegui concretizar essas leituras. Agora em setembro o meu canal vai fazer 3 anos, aí confesso que fiquei um pouco decepcionada porque todos os anos quem acompanha o canal sabe, eu tento algum recebido com alguma editora para fazer aquele unboxing de aniversário. E no ano 1 eu tive êxito, no ano 2 também. E eu pensei que nesse terceiro ano ia ser mais fácil, porque com o passar do tempo aumenta o número de inscrição, o número de pessoas, e a gente passa a ter a ilusão de que o nosso conteúdo é mais relevante, mas eu não tive êxito. Não posso dizer que foi um fracasso total nessa perspectiva de unboxing, porque eu recebi 2 presentes de 2 booktubes, aí tá guardadinho. Então, como eu não tive aquele êxito com a editora, de todo jeito já é de praxe eu sempre fazer uma compra. Mas agora mais ainda, então eu tô pensando no que é que eu vou comprar para fazer esse unboxing de aniversário. Eu tava observando um pouco essa questão de engajamento na plataforma e até compartilhando com a pessoa amiga, dizendo o seguinte, que hoje o que dá muito resultado na plataforma é o vídeo de unboxing. Eu não tenho nada contra unboxing, tanto é que eu estou falando de uma perspectiva de fazer um vídeo de unboxing, mas eu confesso que eu acho um pouco frustrante isso, porque parece que tanto para o público que assiste como para as editoras, a única coisa parece que é relevante nesse universo booktube é o unboxing. E eu até deixei um pouco de assistir alguns canais por hora, não desinscrevi-me, mas deixei de assistir, porque quando eu olho um canal que eu vejo 1, 2, 3, 4, 5 vídeos seriados em unboxing, eu fico pensando, meu Deus, esse canal é tão pobre pra mim, que a única coisa que a gente consegue enxergar nele é vídeo de unboxing. E eu não sei até que ponto essa minha fala é dura, mas me parece que é isso, a pobreza da plataforma, porque parece que é simplesmente uma questão de ter um livro como um objeto de enfeite no estante e uma coisa do acumulador. Parece que as pessoas nunca conseguem ser felizes com o que tem na estante para ler. Então sempre aquele encalce do mais, do mais, do mais, do mais. E olha que eu não tenho nada com unbox não, inclusive eu gosto, dentro das minhas possibilidades de fazer, mas eu confesso que estou um pouco abusada com isso, porque é só o que dá visualização, né? E isso é muito limitante em vários aspectos, né? Tanto para mim da saúde mental, como da questão mesmo da futilidade da plataforma. E eu gosto de fazer esses adendos, porque quem me acompanha sabe que eu acho que a gente está no mundo para pensar, refletir sobre as coisas, e tem coisa que me dá preguiça. Aí fiquem na torcida, porque de fato, agora em setembro meu canal vai fazer aniversário, e eu acredito que no finalzinho do mês, para o início de outubro,
inicinho mesmo, eu vou fazer esse unboxing de aniversário, porque eu acho que tem muito sentido para mim celebrar 3 anos de muito engajamento. Aí passa um filme, sabe, na minha cabeça, de tantas coisas que eu passei nesses 3 anos e de como produzir para o digital, em seja coragem, determinação, força de vontade, resiliência e foco, né? Se você não tiver foco, você vai na primeira dificuldade desistir. E eu me sinto muito feliz por isso, né? Eu vou falar sobre as leituras, não vou detalhar muito não, vai ser bem por alto, porque foi um mês bem produtivo. Algumas leituras aqui não são integrais, óbvio, porque aqui tem livro com mais de 1000 páginas, mas aí eu vou explicar sobre cada um deles, tá bom? A minha TBA do mês foi enxuta. É só lembrar, eu vou deixar o vídeo linkado, ou os vídeos linkados daquilo que eu falar. A primeira leitura foi esse aqui, A Inquilina de Audi Falhall. Me desculpa, eu sempre embolo no inglês. Da irmã Anne Brontë. E esse livro para mim foi maravilhoso, a leitura. Eu ganhei de presente de Virginia do canal Livro Já Toca. E um vitoriano assim fabuloso. Aqui conta a história da Ellen Grant, uma mulher que aparentemente é uma viúva e vai morar numa granja, isolada com seu filho. E ela fica lá isolada e desperta no povoado, na comunidade, nas pessoas, na vizinhança, muita curiosidade. E ela vai recebendo a visita de algumas pessoas, mesmo que para ela seja incômodo, e ela começa a desenvolver uma amizade com um homem solteiro da região, o Gilbert. E por causa dessa amizade, as pessoas começam a falar mal da senhora Grant e a falar sobre a vida preguiça dela. É um livro interessantíssimo. Tem muitos elementos aqui muito significativos. Eu achei das irmãs, das três, a Anne a mais feminista, mesmo que numa época que não existia nem o uso desse termo. Aí Edviges disse que acha que não, acha que Charlotte foi a mais, porque a Charlotte ela pegou a mulher vitoriana em vários aspectos da sua vida. Eu li pouco da Charlotte, né? A Emily só escreveu um romance, a Anne dois, e a Charlotte tem mais outras coisas escritas. Né? Não sei das poesias se as três escreveram. Aí gostei muito da leitura. É um livro que é interessante porque tem várias vozes e a gente vai percebendo a narração de acordo com cada protagonista e a psique dos personagens. É bem interessante. Eu acho essa capa lindíssima. É uma edição que, apesar de simples, muito bela e um livro enriquecedor. Então deixa essa dica. Vamos chegar agora, daqui a pouco, no vídeo do YouTube. Então eu recomendo, se você tem esse livro na estante, não perca tempo e leia. Aí a outra leitura que eu fiz foi desse livro maravilhoso, Pantera Negra, o Jovem Príncipe Enfeitiçado. Isso aqui é uma Jex, deixa eu tirar. Olha que edição belíssima. Esse livro eu ganhei do professor Oswaldo, do canal Garrancho. E esse livro ele estava na minha wishlist e eu pensei que era um quadrinho, mas bem na verdade que não é. É um texto de prosa normal. Olha que lindo o detalhe da garrinha na folha de guarda. E aqui vai contar a história do Pantera, né? No caso do T'Challa, que é o seu filho, que vai suceder o pai no reinado de Wakanda. E aqui ele sai do local onde ele mora para os Estados Unidos, né? Ele diz que é uma pessoa que mora no Quênia. E ele vai viver algumas aventuras com seus amigos Sheila e Seki. E nessa coisa de viver nos Estados Unidos e conhecer a cultura, a comida e viver uma vida de um jovem lá, ele vai se deparar com alguns obstáculos e alguns inimigos, né? E num dado momento vai chegar esse rival, o Achebe, que vai tentar enfeitiçar o T'Challa e ele não entende o porquê dessa perseguição, mas depois ele vai entender e finalmente ele consegue se desvencilhar
vencer esse homem mau, que, a bem da verdade, é alguém que tem muita raiva do T'Challa por causa do seu pai, porque no passado ele foi derrotado pelo seu pai. É uma história gostosa, eu gostei muito. É bem diferente e interessante ler quadrinho sem ser necessariamente no estilo quadrinho, na prosa. E deixa essa dica, né? Eu acho que quadrinho é bom de todo jeito e foi uma leitura maravilhosa. Aí eu tinha feito só essa TBA porque eu tinha outras leituras em andamento, que seria parceria com o autor, seria LC conjunta, e aí eu só tinha separado desses dois. Aí, dentro da LC, eu dei início à leitura de Christine, esse livro maravilhoso, que eu estou fazendo a leitura conjunta com Camila, do canal Qual o Próximo. E aqui a gente vai se deparar com a história do... Essa história é bem icônica, bem conhecida, eu sei que tem filme antigo, que aqui vai falar sobre a venda de um carro de um homem idoso, Leboy. Ele tá bem velhinho, ele quer se desfazer desse carro que está há um bom tempo emperrado na garagem. E ele consegue êxito nessa venda com o jovem Arne. Arne, quando vai comprar esse carro, ele vai com seu amigo Dennis. E ele fica muito interessado pelo carro, compra. E acaba que o carro não está servindo para uso e ele vai fazendo um reparo. A história é contada pelo amigo do Arne, o Dennis. E o Dennis começa a perceber algumas coisas estranhas dentro desse carro, que já tinha o nome intitulado de Christine, porque o Leboy já tinha dado, e o Arne decide manter esse nome. E o Arne, ele é um jovem nerd que não tem sucesso com as meninas, ele sofre bullying, mas a vida dele começa a mudar um pouco quando ele adquire esse carro. Ainda a gente está no início, é uma leitura que a gente pretende fazer em 3 meses, estou gostando muito. E é um King numa pegada mais divertida, bem gostosa e uma leitura que eu super recomendo. Se você também tiver Christine, leia, porque eu acho que vale super a pena se permitir nessa leitura. Outra LC que eu estou fazendo é essa LC com esse calhamacinho, ou calhamação, melhor falando, A Dança da Morte, do mesmo autor King. Essa leitura eu estou fazendo com Flaviana, do canal Xícara Literária. E aqui é um livro que eu sei que tem uma base muito importante para a obra máxima do autor, que é a Torre Negra. E a gente começa aqui numa história de fuga. Um homem que chega na madrugada em casa, fugido do trabalho, e ele pega a esposa, pega a nenenzinha deles e dizem: temos que fugir, temos que sair daqui. E a mulher acorda, né, super assustada, tem toda uma atmosfera sombria em relação àquela fuga, mas eles conseguem fugir. E essa é o primeiro personagem, mas dentro da narrativa dessa leitura inicial, que a gente pretende fazer nesse semestre inteiro, surgem outros personagens e cada um vai surgindo e contando um pouquinho da sua história, né? Essa fuga dessa estação se mostra perigosa não só para aquele homem no sentido dele sair do lugar, não é isso, mas na questão de ele poder contaminar alguém com essa fuga. E as pessoas começam a ficar gripadas e já existe um alerta geral, nacional, em relação àquele problema daquela estação, aquele problema da gripe naquele lugar, e começa a surgir investigação federal, intervenção federal em cima daquela cidade, né? Aqui eu sei que o grande protagonista dessa história é a personificação do mal, que na sua obra máxima do autor, que é o Randall Flagg, né? Mas aqui ele ainda não aparece, tá? Estamos muito no início da história, estou gostando muito. É um livro bem sombrio, bem diferente do Christine, e eu estou gostando. Mas não tem muito assim, agora por hora, como falar muito dos personagens. Porque ainda existem muitos personagens, muito fragmentada. Em geral, quando eu leio um livro do autor, eu acho que a história tem mais sentido para mim quando eu já chego em 50%. E aqui, eu ainda estou muito longe disso, né? Tá bem no início.
Talvez eu acho que um sexto da história eu li só. Mas devagarinho a gente vai lendo aí lá e vamos continuar com essa leitura. Aí as outras leituras, deixa eu colocar assim, foram duas leituras de parceria com o autor Eduardo Bacarin. E eu li Sobreviventes, eu gostei muito dessa história. Aqui conta a história de imigrantes nordestinos que vão viajar numa empreitada para sair do sertão do Alagoas para ir para São Paulo. E essa família tem uma dificuldade, perde um filho na viagem, não consegue chegar, param no Paraná, mas os pais desistem dessa ida, mas sua filha, Maria, não. E depois de um tempo lá no Paraná, ela decide viajar e ela vai viver a vida dela em São Paulo, de estudo, de trabalho, e ela conhece José, que como ela é um imigrante nordestino, né? E ali vai ter uma história de romance, mas uma história também de sobrevivência, de luta, de sonhos. Tem um final bem gostoso, numa pegada bem assim, alto de Natal. Eu gostei muito dessa leitura. Eu vou deixar linkada a resenha para quem tiver mais curiosidade, conhecer essa história mais detalhadamente. A outra leitura foi essa aqui, Universo de Palavras, do mesmo autor. E aqui vai ser uma história totalmente diferente daquela. Vai contar a história de Alceu, que descobre um CA e ele fica muito alarmado com essa notícia e compartilha com sua esposa. E ele começa esse tratamento, mas não tem êxito e acaba partindo. O Alceu, por ser um homem muito culto e inteligente, ele tem uma biblioteca em casa. E aí, depois de sua morte, a sua esposa vai mexer naqueles livros e descobre bilhetinhos nos livros, que é uma recomendação que o Alceu deixa para que ela leia os seus livros para conhecê-lo melhor, de uma outra perspectiva, né? E ela vai vivendo esse momento de luto e de recuperação, lendo os recadinhos que o Alceu deixou junto com os livros. Em paralelo temos o Paulo, que é um jovem periférico que tem um lar atribulado por ser um menino muito simples e de um pai com problema de alcoolismo, mas ele tem o sonho de estudar, fazer uma faculdade. E a história de Terezinha vai se cruzar com esse jovem, porque ele trabalha no mercadinho, que é relativamente próximo à sua residência, e vez por outra, o Paulo, ele vai fazer entrega na casa de Terezinha. E aí surge uma amizade entre os dois, e eles compartilham esse universo de palavras, essa sacada de troca de saberes, né? E de experiência de vida e de leitura. O Paulo, ele se relaciona com a Ana Paula, e Ana Paula também não foge muito da perspectiva dele de ser uma jovem sonhadora, guerreira. E foi um livro bem interessante, eu também fiz resenha dele e eu vou deixar linkado para que vocês conheçam melhor essa história. Assim. Foi bem gostosa a leitura, eu gostei muito. Esses dois livros, eita, que hoje eu estou desastrada, esses dois livros são os lançamentos desse ano do autor, que ele sempre faz anualmente, 2 lançamentos. A cada semestre é de praxe, o Eduardo fazer lançamento. Eu fiquei muito feliz com esses recebidos, porque desde o início, quando o meu canal não tinha nem 100 inscritos, eu fiz uma resenha de um livro do Eduardo através de parceria com a editora. E depois disso, o Eduardo sempre abarcou o meu canal. E é uma alegria, né, pessoal? Um canal tão singelo, tão pequeno, e aquele autor sempre prestigiando. Então, assim, muito obrigada, Eduardo. Eu fiquei muito feliz, surpresa, com mais essa parceria nesse ano. Aí consegui fazer essas leituras, e aí eu disse, então bora endossar a leitura extra? Bora. E aí eu li esse livro, Cândida, de Clive Barker. É um autor que eu tinha muita curiosidade de ler, e esse livro eu sei que é muito conhecido, é bem adaptado aí, eu acho, tem adaptação para o cinema. Eu nunca assisti nada assim em cima da obra do autor. Essa folha de guarda é bem medonha. A capa é assim, um livro curtinho, eu pensei que tinha 100 páginas, mas tem bem menos que isso. E aqui vai contar a história da Ellen, que ela é uma jornalista que vai num habitacional para gravar uma matéria e entrevistar as pessoas. E lá ela se depara com um ambiente bem estranho.
e bem mal assombrado. É uma história muito boa, eu gostei, apesar de curta. Sinto que eu gostaria de mais texto, mas achei que foi um tá ok. E gostei muito dessa primeira experiência com o autor. Eu tenho vontade de ler outras coisas dele, né? Talvez leituras mais extensas para inserir outros elementos da obra, mas gostei muito da história. Eu acho que é uma história de terror e horror bem tá ok, bem significativa. E apesar de não ter assistido nada dele, eu imagino como deve ter sido essas adaptações, bem pertinentes para o tipo de narrativa, que se encaixa muito bem com o cinema, o tipo de narrativa aqui. Super recomendo a leitura desse livro, ou qualquer livro do autor, se você não lê, para que você possa conhecer. E aqui, li quadrinho, fiquei muito feliz com esse adquirido, Astronauta Singularidade. Era um quadrinho que eu tinha muita vontade de adquirir, mas ele mudava de preço, saía do estoque. E já tinha desistido, e de repente, do nada, surgiu uma oportunidade. Encontrei com preço bem ok e gostei muito da leitura. É diferente ver o astronauta pela MSP, porque eu estava acostumada com o astronauta do quadrinho dele criança. E aqui é uma figura bem isolada. Deixa eu pegar só mais uma última, porque não dá para mostrar tudo, né? Senão é muito spoiler. E aqui mostra a história do astronauta vindo de uma viagem, sendo analisado pela psiquiatra para ver os impactos da sua saúde mental desde a sua volta do espaço. E ele vai ter que se aventurar mais uma vez em outra viagem com um outro astronauta. E essa psiquiatra vai junto com ele. E é bem interessante, eu gostei, achei bem tá ok. Tenho curiosidade talvez de ler outras histórias dessa perspectiva do astronauta adulto aqui. E eu acho que o quadrinho MSP é aquela pegada mais leve, né? Apesar de ser um quadrinho para adulto, é uma pegada bem leve da perspectiva mesmo de continuidade do gibi. Eu gostei muito e super recomendo. E aí, quem acompanha o canal sabe que sempre tem tido resenha desse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução. A última resenha que eu fiz foi As Cinco Filhas da Gramaticista. E apesar de falar de gramaticista, é um conto bem interessante, porque não é para falar sobre linguística, apesar de usar elementos desse tipo de narrativa, mas é para falar sobre a sexualidade da mulher, dentro da perspectiva do feminismo especulativo. E eu vou deixar linkada essa resenha para que vocês conheçam. E se eu lembrar, eu deixo ainda outras resenhas para que vocês acompanhem. Acompanhe. Eu quero, até o final do ano, terminar esse livro. Mas independente de conseguir ou não, porque pode ser que daqui para dezembro eu não consiga ler tudo, mas aí eu emendo com 2024, mas eu quero rever todas as histórias daqui, porque são histórias muito boas e fogem muito do habitual e do comum, do óbvio, dentro da perspectiva de pensar sobre feminismo. Traz elementos do passado, do presente e perspectiva do futuro, e eu estou encantada com esse livro, super recomendo. E aí, para finalizar, devagarinho eu estou lendo esse livro maravilhoso, o livro da literatura, que eu ganhei do Carlos, do Livros e E-Books, e estou determinada a, daqui para o final do ano, não terminar, mas ler um pouco mais desse livro maravilhoso, que para mim é enciclopédia sobre grandes obras da literatura mundial. Li o trechinho da Ilíada, gostei muito e vou dar sequência e deixo a recomendação, se você tem esse livro na estante, se permita. Se você não se incomodar com spoiler, eu acho que vale super a pena, de fato, ler esse livro para conhecer outros livros, né? E conhecer histórias que, às vezes, de ouvir falar, a gente não tem tanta vontade de ler, mas depois que a gente lê, dentro da perspectiva desse livro de não ficção, a gente entende a importância de conhecer aquela obra. Foram essas horas de leituras. Desculpe a bagunça, porque eu derrubei livros e o desabafo em relação à plataforma, mas eu acho que eu sou assim mesmo e eu acho que tem coisa que a gente tem que falar mesmo, porque para fazer pensar,
A gente não vai mudar o mundo, mas eu acho que a gente não pode aceitar as coisas com tanta passividade e simplesmente dizer que não existe. Então fique na minha torcida, porque eu estou muito feliz com esse terceiro ano do canal e vou realmente fazer esse unboxing. E aí quando eu tiver adquirido esses livros, aí eu vou realmente celebrar junto com vocês. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!